Amém, irmãos? Vamos ouvir então o que o Senhor quer falar conosco hoje? Fique de pé, pegue a tua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor que está no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 17, do versículo 20 até o 37. É uma leitura grande, né? Geralmente eu faço leituras assim, grandes, porque daí a gente entende bem o texto. Mas é importante nós lermos. Lucas 17, 20. Todos encontraram? Amém? Diz assim: a vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo ali, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo ali, aqui, ou lá está, não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Preste bem atenção agora nessa palavra aqui de Jesus, que vai ser a nossa mensagem de hoje. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho. Pai querido e amado, te dou graças, Senhor, mais uma vez, porque podemos estar aqui para ouvir a Tua palavra. Te agradeço por essa liberdade que nós temos, ó Deus, de poder vir à igreja, ler a Bíblia, ouvir, comentarmos, falarmos a respeito da Tua palavra. Obrigada, Senhor, por essa liberdade, porque muitos países nesse momento estão se escondendo para poder ler a Bíblia, para poder ler uma página da Bíblia. Eu te dou graças, meu Senhor, porque o Senhor nos permite estar aqui. E eu te agradeço por cada irmão e cada irmã que aqui está. E eu peço, Senhor, vem me usar para falar a Tua palavra, que não seja eu, mas o Seu Espírito Santo através de mim, que eu desapareça e o Senhor apareça. Que o Seu nome seja glorificado e o de mais ninguém. Que o nome do homem não seja glorificado. Que placa de igreja não seja glorificada.
mas que o teu santo nome, Jesus, seja glorificado e exaltado. Senhor, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Eu quero hoje falar para vocês a respeito do versículo 32. É claro que nós vamos falar de todo o texto, mas em especial sobre esse lembrete que Jesus deixou para todos nós. Que ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Então hoje nós vamos entender por que o Senhor Jesus disse isso. Por que ele deixou este recado para nós? Por que ele deixou essa advertência para nós? Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus poderia muito bem, ter falado aqui, para nós nos lembrarmos de uma pessoa que foi um grande herói da fé, como Davi, Jesus podia ter dito, lembrem-se de Davi, sigam o exemplo dele. Mas ele não falou isso. Ou ele podia ter dito também, lembre-se de Moisés. Quantos profetas do Antigo Testamento, Jesus podia ter dito, lembrem-se de Daniel, de Jeremias, de Oséias, que todos foram fiéis a Deus. Mas não. De quem que Jesus mandou nós lembrarmos? Da mulher de Ló. Às vezes a gente fica pensando assim, mas por que, que Jesus mandou nós lembrarmos da mulher de Ló se ela foi transformada em uma estátua de sal? Justamente por isso. Pela desobediência dela, é que nós devemos lembrar dela. E você já vai entender, então, o sentido. Mas para isso, então, nós vamos ter que fazer mais uma leitura hoje. Eu quero que você vá agora lá para o livro de Gênesis, capítulo 19, para nós podermos entender bem por que Jesus mandou nós lembrarmos da mulher de Ló. Então, Gênesis 19, vamos ler o versículo 17 e depois do 23 ao 29. Então, o 17, Gênesis 19, 17, diz o seguinte: havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Agora vamos ler do 23 ao 29. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha, ao tempo que destruía as cidades da campina. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Amém? Vejam só, então, para nós entendermos o contexto dessa história, Ló era sobrinho de Abraão. Abraão tinha a bênção de Deus, que Deus mandou ele sair da terra dele
e da sua parentela e ir para o lugar que ele iria levá-lo e mostrar que ele seria grandemente abençoado. Então Abraão, ele tinha a bênção do Senhor. Ele era um homem abençoado e próspero. E Ló também foi grandemente abençoado, porque estava próximo a Abraão. Se você é uma pessoa abençoada, que com certeza eu creio que você é, as pessoas que estão próximas a você vão ser abençoados também. Amém? Pode ser só você o único cristão na tua casa, mas por teu intermédio, Deus vai abençoar a tua família. Então, por isso nós entendemos, Ló foi grandemente abençoado, e isso também que a Bíblia nos fala que Ló era um homem justo. Então ele também temia a Deus. Ele fez umas bobagens na vida, mas ele temia ao Senhor. E ele era parente então de Abraão. E pela proximidade, então, ele também foi abençoado. E chegou o momento, então, que Abraão e Ló, os dois prosperaram tanto, eles tinham tantas ovelhas, tanto gado, que eles tiveram de se separar, porque não tinha mais espaço para os dois, para as duas famílias, ou seja, para as duas casas, com todos os bens que eles possuíam. Então Abraão disse: Ló, escolha o lado que você quer ir, que eu vou para o outro. E Ló escolheu a cidade de Sodoma, porque era bonita, era uma campina bonita. E Ló escolheu aquele lugar, porque era atraente aos olhos. E Ló foi para lá, e conforme a gente lê a palavra do Senhor, e a palavra nos diz que Ló era um homem justo, Ló, ele servia a Deus, mas ele teve alguns problemas naquela cidade de Sodoma, porque a cidade era muito pecaminosa. Eu já preguei aqui há algum tempo atrás, já expliquei tudo o que eles faziam em Sodoma. Eles tinham muita maldade no coração, era muito pecado. E principalmente o pecado que é chamado então de sodomismo, por causa de Sodoma, que é o homossexualismo. Então isso era muito presente naquela cidade, naquela época. Isso chegou até os olhos de Deus, e Deus não se agradou. E Deus então decidiu destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra, que ficavam próximas, E Ló morava lá, em Sodoma. E Abraão, então, Deus falou para Abraão que iria destruir as cidades, e Abraão começou a pedir misericórdia, porque Ló estava lá. E Deus disse então que se tivesse justos naquela cidade, ele não destruiria. Mas Deus resolveu tirar Ló de lá e destruir a cidade, porque o pecado era muito grande. A situação da cidade era terrível. E o pecado cheirava mal, nas narinas de Deus. E Deus então resolveu destruir aquela cidade. Mas antes de ele destruir aquela cidade, ele providenciou livramento para Ló e a sua família. E quando Ló, então, estava lá, um dia, como qualquer outro, chegaram 2 anjos naquela cidade e falaram para Ló sair de lá com a sua família, pegar a esposa, as filhas, os genros e sair de lá, porque a cidade iria ser destruída. Os genros não acreditaram e ficaram na cidade, foram destruídos. E Ló saiu então com a sua esposa e as suas 2 filhas. Mas, nós sabemos, eu estou resumindo a história, nós sabemos então, como a palavra do Senhor nos diz ali no versículo 17, que o anjo tinha dito assim: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. E no versículo 26 diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal.
Então aqui a gente já pode aprender uma lição muito importante, de que quando Deus nos ordena alguma coisa, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, se nós desobedecermos, a consequência vem. Para a mulher de Ló, então ela se transformou numa estátua de sal. Ela morreu, ela foi destruída ali. Por quê? Porque ela desobedeceu a ordem de Deus, que era: não olhes para trás. E quando ela olhou, então, ela recebeu o castigo, recebeu uma consequência do seu erro. E aí, então, nós podemos dizer assim, mas o que esse texto tem a ver conosco hoje? Primeiro, irmãos, como eu vivo falando para vocês sobre o arrebatamento, aqui nós vemos mais um exemplo de que o Senhor Jesus vai vir nos tirar dessa terra antes do período da grande tribulação. Amém? Por quê? Porque ele tirou Ló da cidade antes de destruir, ou seja, antes da ira do castigo de Deus cair sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, antes de a ira do Senhor ser derramada sobre o nosso mundo agora, presente, a nossa época, eu quero dizer presente, Deus vai também tirar a igreja daqui. Quer ver? Abra a tua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que nos diz o seguinte: primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olhe bem o que diz aqui, Jesus que nos livra da ira vindoura. Quando diz aqui que nos livra da ira vindoura, está nos dizendo que Jesus vai tirar a sua igreja, a sua noiva desta terra e levá-la para a glória antes da ira de Deus ser derramada sobre essa terra por causa do pecado. Amém? Então está dizendo aqui que nos livra da ira vindoura e não na ira vindoura. Daniel foi livre dos leões na cova. Deus livrou na cova. O Sadraque, Mesaque e Abidnego foram livres na fornalha. Na fornalha. Deus livrou eles dentro da fornalha. Tem diferença de livrar na e livrar da. Então, olha só, que nos livra da ira vindoura. Então, o Senhor vai nos livrar da ira antes que ela chegue. Quer dizer, nós não vamos mais estar aqui. Se a igreja fosse passar pela grande tribulação, aqui estaria dizendo, Jesus que nos livra na ira vindoura. Mas está dizendo da ira vindoura. Ficou entendido isso, irmãos? Então, nós vamos ser livres. Assim como Deus livrou, tirou Ló da cidade antes de destruir, Jesus vai nos tirar daqui antes do período da tribulação. O arrebatamento da igreja vai ser antes dos 7 anos de tribulação. Então nós podemos ter essa certeza de que vamos sair daqui antes da ira de Deus ser derramada, porque diz ali, da ira vindoura. Da ira de quem? A ira de Deus que está por vir sobre esta terra, sobre esse planeta, por causa do pecado e das consequências do pecado e tudo que o homem faz de errado, e tudo que o inimigo fez de errado
nesse planeta todos esses anos. Então a ira do Senhor vai ser derramada sobre esse mundo. Mas nós não vamos estar aqui. Nós já vamos estar na glória com Jesus. Amém? Então lembre bem desse versículo. Jesus que nos livra da ira vindoura. Nós não vamos estar aqui. Assim como Deus tirou Ló da cidade de Sodoma, antes de derramar a sua ira. E Jesus falou, né? Vamos voltar ali agora para Lucas 17, que Jesus disse, no versículo 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Nós sabemos isso. Já preguei várias vezes aqui sobre a história de Noé, né? E aqui então o Senhor está nos mostrando, através da história de Noé, de que seria assim nos últimos dias. Esses dias que nós estamos vivendo, nós somos, eu creio que nós somos a geração dos últimos dias. Jesus não vai demorar muito para vir, não. Eu espero que Ele volte ainda esse ano, né? Como eu digo sempre para vocês, eu quero que Jesus venha hoje. Mas eu não posso dizer, marcar data, ninguém pode marcar data. Então, se o Senhor demorar mais um pouco, mais um ano, mais 2 anos, mais 10 anos, eu não sei, cada vez mais vai ficar mais parecido com o tempo que Noé viveu aqui. Como assim? As pessoas vão se afastar cada vez mais de Deus. Como Jesus disse ali, ó, será também nos dias do Filho do Homem, como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Quer dizer, as pessoas não estão se importando com o que está por vir depois. As pessoas vivem hoje como se Deus não existisse, como se o dia do juízo não fosse chegar nunca. Então as pessoas estão vivendo da maneira que querem. E aí Jesus continuou falando e falou de Ló. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam. Aqui Jesus ainda deu mais exemplo. Ó. Quando ele falou de Noé, ele disse, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Aqui, quando ele fala de Ló, ele diz, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Olha só, ele não falou casavam e davam-se em casamento, mas ele falou compravam, vendiam, plantavam e edificavam. O que significa isso? Que a vida para as pessoas aí fora, para aqueles que não têm Jesus, corre de uma maneira que eles acham tudo muito normal, tudo muito natural, que a vida é só isso. É só comer, beber, comprar, vender, plantar e edificar. É só isso que a pessoa que não tem Jesus pensa da vida. Então vivem como se Deus não existisse, como se não fosse preciso prestar contas a Deus um dia. Então as pessoas estão vivendo desse tipo. E Jesus falou como foi nos dias de Noé e também como foi nos dias de Ló. Então como foi nos dias de Ló? Nos dias de Ló, então o pecado era muito grande. E hoje nós podemos ver isso também. Sempre, desde o jardim do Éden, quando Adão pecou, o pecado começou a existir. Mas a cada geração, não significa que, como é que eu vou te dizer, que os pecados antes eram menores. Não, pecado, né, é pecado, afasta de Deus. Mas conforme vai passando os anos, as gerações, os tempos, a gente percebe que parece que vai ficando pior, né? Como a gente tem visto absurdos hoje no mundo. Coisas assim que não tem explicação. O homem não tem, mas eu digo homem, ser humano, né? Homem e mulher. O ser humano não tem mais amor pela vida.
mata por qualquer coisa, despreza, rouba, humilha, envergonha. Então as pessoas já não se amam mais, não têm respeito pelo outro. E pior de tudo, hoje o pecado, né, de imoralidade está muito grande. Você vê certas coisas que você fica envergonhado, não é verdade? Você se envergonha por coisas que você vê na rua, nas cidades maiores, muito mais. Mas até aqui a gente já passa por isso, né? Mas então, veja só, era assim no tempo de Ló. E hoje também é assim. Então Jesus disse, assim como foi no tempo de Noé e como foi no tempo de Ló, vai acontecer também. Ali no versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então tudo isso que a gente vê de absurdos, de coisas acontecendo, a tecnologia multiplicando, né? Nós podemos ver, até hoje o pastor estava assistindo, eu não sei se era jornal, eu sei que ele estava com a televisão ligada lá, eu não assisto televisão, eu estava na cozinha e só ouvi a notícia que ele estava assistindo, falando da internet 5G, e o repórter ainda deu o exemplo assim, que já acontece em muitos países. Aqui para nós vai demorar um pouco mais, ele disse. Mas quando chegar, ele deu o exemplo. Não vai ser mais internet só no celular, no computador. A nossa casa vai estar envolvida por internet. A nossa casa vai se tornar inteligente. E aí ele deu o exemplo da geladeira. Que as geladeiras vão ser assim, com essa internet 5G, que se tiver faltando algum produto dentro da geladeira, a própria geladeira vai avisar para a pessoa que está faltando o produto. Vocês podem entender isso, irmãos? Vamos imaginar, faltou ovos. A geladeira lá te dá um sinalzinho dizendo, ei, acabou os ovos. Isso também é mais um sinal do fim dos tempos. Porque lá em Daniel, Deus falou que a ciência se multiplicaria. A tecnologia é ciência. Então imagine as nossas casas, você entrar em casa, a casa te dizer, bom dia, boa noite. Isso tudo faz parte do fim dos tempos. Então nós estamos no fim dos tempos. E o Senhor Jesus está voltando. E para nós não ficarmos, irmãos, nós temos que estar preparados para o arrebatamento. Nós temos que estar atentos por todas essas coisas que estão acontecendo no mundo. As pessoas que não conhecem o conteúdo bíblico, que não entendem, acham que, por exemplo, essa da tecnologia é só um avanço, é modernidade, é para o nosso bem. Não. No Velho Testamento, Deus tinha usado profetas para falar que isso aconteceria. Então é mais um sinal. Mas as pessoas não estão se atentando para isso. Estão vivendo a vida como se Deus não existisse. Né? E aí Jesus, depois que disse que seria como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, nos dias de Noé, ele ficou avisando e avisando e avisando por anos enquanto ele construía a arca. Que o dilúvio ia chegar, que a chuva ia chegar. E o povo não acreditava. Chamavam ele de louco. E hoje, quando pregadores falam, né, de que Jesus está voltando, de que o arrebatamento está às portas, Jesus disse que seria assim, como foi nos dias de Noé. Então nos chamam de loucos. Eu já fui chamada de louca muitas vezes, porque eu prego que Jesus está voltando. Mas, graças a Deus, que bom. Ser louco por Jesus é muito bom, né? Mas assim, então como foi nos dias de Noé, estamos avisando, Jesus está voltando, e o povo está brincando. O povo está no oba-oba. Não está se apercebendo das coisas que estão acontecendo, porque as coisas estão afunilando.
Jesus está voltando, não tem mais saída. E nós temos que estar preparados. E para nós estarmos preparados, Jesus deixou esse lembrete, então, que eu falei desse versículo para você, o versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que, pastora, que eu tenho que lembrar da mulher de Ló se ela desobedeceu a Deus? Para nós não desobedecermos. Amém? Como eu falei no início, Jesus podia ter dito, lembre da fidelidade de Davi. Lembre da força de Moisés, né? Que Moisés foi forte para tirar o povo de Israel do Egito, forte no sentido de confiança em Deus. Então Jesus podia ter dado outra pessoa para nós lembrarmos, mas não, ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Então é dela que nós temos que lembrar, para nós ficarmos firmes. Por quê? Porque ela olhou para trás. E muitos cristãos hoje, bom, eu não vou dizer cristãos, né, mas muitos crentes hoje estão olhando para trás. Estão fazendo igual o que a mulher de Ló fez, porque ela é símbolo daqueles que olham para trás. O que é olhar para trás? É abandonar a fé. Quantas pessoas que você conheceu dentro da igreja e que hoje já não estão mais aqui? Não é verdade? Onde é que estão essas pessoas? Ah, pastora, foi para tal igreja, trocou de igreja. Tá, tudo bem, trocou de igreja, que já não é correto, mas então está na igreja. E aqueles que não estão em igreja nenhuma, onde é que estão? No mundo. Olharam para trás, porque estavam no caminho da salvação. A mulher de Ló, olha só, ela ela pertencia a uma família abençoada. Ela era parente de Abraão, da família de Abraão. Ela viu com certeza quantas bênçãos Deus deu para Abraão. Ela via os milagres que Deus fazia. Teve uma vez que Ló e todos ali de Sodoma, incluindo ela, foram presos por o rei de uma outra nação. Foram levados cativos. E Abraão foi com alguns homens e conseguiu trazê-los de volta. Mas por que Abraão fez isso? Porque Deus estava com ele. Então ele conseguiu trazer Ló e toda a sua família, a Bíblia diz, e todas as mulheres, né, que tinham sido levadas cativas, voltaram em segurança. Então, provavelmente ela estava junto. E ela viu essa bênção de Deus acontecer. Ela recebeu esse milagre de Deus. Mas ela olhou para trás. E com isso a gente entende assim, não adianta, irmãos, nós só fazermos parte de uma família salva. Toda a minha família é salva, então eu também sou salvo. Não. A salvação é individual. Eu costumo dizer sempre que Deus não tem netos, né? Deus tem filhos. Deus não tem netos. Então não porque meu pai e minha mãe são cristãos, eu estou salvo. Não funciona assim. Ou o marido pode dizer, porque a minha esposa é cristã, eu estou salva. Estou salvo. Não. Ou o contrário, né? A mulher dizer, porque meu marido é cristão, eu sou salva. Não é assim. Então a mulher de Ló fazia parte de uma família muito abençoada, a família de Abraão. Mas ela olhou para trás. Ela viu Deus fazer maravilhas. Ela recebeu bênçãos, ela foi abençoada através da vida de Ló e através da vida de Abraão, porque faziam parte da mesma família. Mas não foi salva, se perdeu. Então, fazer parte de uma família onde tem membros dessa família salvos, não significa que todos serão salvos. Até porque Jesus falou ali, no versículo 34 do capítulo 17 de Lucas, ele disse assim,
Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, ou seja, trabalhando. 2 mulheres vão estar trabalhando juntas. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo. Um será tomado e outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Ou seja, Jesus estava dizendo aqui, não importa se o marido é salvo, se a mulher não é, ela vai ficar, o marido vai ser arrebatado e ela vai ficar. Ou o contrário, não importa se a mulher é salva, se o marido não for convertido verdadeiramente, ele vai ficar. No momento do arrebatamento, os 2 estão ali na mesma cama, dormindo junto, um vai e o outro fica. Não significa, irmãos, que vai ficar um. Não, se os 2 forem salvos, os 2 vão subir. Mas o que Jesus está dizendo aqui é isso, que um vai ficar, o outro vai subir. No sentido de salvação é individual. Não é por causa que o meu companheiro, a minha companheira, esposo, esposa, filhos ou filhas são salvos que eu também serei. Ficou entendido isso, né? Agora, se toda a família é salva, todos vão subir. Mas, lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus falou isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Nós temos que lembrar da mulher de Ló. Por quê? Porque ela estava numa família abençoada e foi condenada. Ela estava vivendo, conhecendo o poder do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, mas desobedeceu. E aí, como nós lemos lá no Gênesis, que diz que ela olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Por que será que ela olhou para trás, irmãos? Quando ela olhou para trás, representou de que o coração dela não estava totalmente em Deus. Por quê? Porque ela estava preocupada com o que iria acontecer com a cidade de Sodoma. Ela amava aquela cidade. Porque Sodoma era uma cidade, como que eu vou dizer para vocês? Que pela época era uma cidade avançada, era uma cidade com muita modernidade, com muita coisa boa, entre aspas, né? Porque o pecado não é... Eu já expliquei para vocês que o pecado é bom no momento que a pessoa está praticando, mas depois traz uma dor amarga. Mas o pecado em si não é bom, né? Mas ela gostava daquele ambiente. Ela amava aquela cidade com todo o pecado que tinha lá. Então ela olhou para trás, porque o coração dela estava naquela cidade. O coração dela não estava em Deus. Ela olhou para trás para ver o quê? O que está acontecendo com as minhas coisas que eu deixei lá em casa? O que está acontecendo com as pessoas que ficaram lá? Os meus amigos, os meus conhecidos? Ela ficou curiosa e olhou para trás. Se o coração dela tivesse em Deus, ela tinha seguido em frente, como o anjo mandou, fujam. E eles foram para a cidade de Zoar, o Ló e as 2 filhas, e ela não chegou nessa cidade. Por quê? Porque ela olhou para trás, para ver o que estava acontecendo naquela cidade que ela gostava tanto. O que estava acontecendo com a casa dela? O que estava acontecendo com os amigos? De repente, outros parentes que ficaram lá, porque os genros não quiseram ir. Então o coração dela estava apegado às coisas da cidade de Sodoma. Assim como o coração de muitos que hoje dizem servir a Deus está apegado às coisas deste mundo. As pessoas estão brincando muitas vezes. Eu já ouvi várias vezes, né, pessoas me dizerem assim, mas não é assim. Jesus ainda vai demorar muito. Ou eu fiquei sabendo, né, que falaram, não é como a pastora fala.
Isso não é verdade. E são pessoas daqui de dentro da igreja. Ah, não é assim, é exagero da pastora. Não é não, irmãos. Não sou eu que estou aqui inventando uma história para vocês, eu estou passando o que fala na Bíblia. E a Bíblia não mente. Então, o arrebatamento está para acontecer. E a pessoa tem que estar preparada. E como que se prepara? Com arrependimento, com um coração puro. A mulher de Ló não tinha um coração puro. Porque se a pessoa só vir para a igreja e não mudar por dentro, não é conversão. Então não é salvo. Ah, pastora, mas como assim? Eu já aceitei Jesus, eu sou salvo. Se você mudou por dentro, você é salvo. Mas se foi só de aparência, você só aprendeu a falar o crentez, né? Como dizem por aí, falar o crentez é muito fácil falar o crentez. Glória a Deus, aleluia, misericórdia, Senhor, está amarrado. Sangue de Jesus tem poder. Isso é o crentez. São frases das pessoas que frequentam uma igreja. Então, se a pessoa só aprendeu a falar o crentez e não mudou por dentro, não se arrependeu verdadeiramente, ela não vai ser arrebatada. Porque ela não se converteu verdadeiramente. Então, nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. O próprio Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló, ela olhou para trás. Então ele está dizendo indiretamente para nós. Indiretamente não, diretamente, né? Jesus está dizendo, se lembre da mulher de Ló, ela olhou para trás, você não olhe. Nós não podemos olhar para trás. O olhar para trás é abandonar a fé que nós temos hoje e voltar para o mundo. Olhar para trás, quer dizer, abandonar o que eu conheço hoje de Jesus e voltar a fazer as coisas que eu fazia antes. Ou também só continuar dentro da igreja, mas amando aquilo que ficou lá fora. Como eu já falei aqui outras vezes, às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas o coração dela não está. Porque o coração dela está dizendo que saudade de tomar uma cerveja. Que saudade de ir num baile. Que saudade de quando eu fazia tal coisa. Não mudou por dentro, não se converteu. Então só aprendeu a falar o crentez, botou uma farda de crente, né? Mudou as roupas, mas não mudou o coração. Então não resolve nada. Então está sendo igual a mulher de Ló, que fazia parte daquela família abençoada, mas que o coração estava no mundo, nos prazeres do mundo. Ela não tinha um coração diante de Deus. Quer ver no mesmo Evangelho de Lucas, só mais um pouquinho para frente, capítulo 21. Olha o que Jesus nos diz. Capítulo 21, versículo 34 ao 36. Jesus disse assim, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, olha o que Jesus está dizendo aqui. Acautelai-vos, quer dizer, cuidado. Tome cuidado por você mesmo. Se cuide. Em outras palavras, é isso aqui que Jesus está dizendo. Se cuide, meu filho, se cuide, minha filha, para que você não fique sobrecarregado com as consequências da orgia, quer dizer, coisas que o mundo oferece, bebida, sexo, roubo, tudo isso, né? Embriaguez.
e das preocupações deste mundo. Quando fala aqui das preocupações deste mundo, é aquilo que tinha lá no tempo de Noé e de Ló. Comiam, vendiam, compravam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Quer dizer, são as atividades do dia a dia, que as pessoas estão preocupadas só com isso, como se a vida fosse só isso. Então a vida não é só isso. Nós temos que pensar que vida mesmo é o que vem depois. Que essa vida aqui acabar. Por isso que nós temos que estar na presença do Senhor. Preparados. Como eu me preparo, pastora? Se arrependendo, em primeiro lugar. Não existe conversão sem arrependimento. Eu vou me arrepender das coisas que eu fiz de errado e não vou mais fazer. E quando a pessoa se arrepende de verdade, ela tem nojo daquilo que ela fazia antes. Ela tem nojo, ela tem vergonha. Você lembra de alguma coisa que você fazia antes de você conhecer a Jesus e que você hoje diz assim, como que eu podia fazer isso? Vocês lembram, irmãos? Com certeza, né? A gente é assim. E se você lembra e sente saudade, é porque você não se converteu verdadeiramente. Se você lembra e diz, ai, que vergonha do que eu fazia, que nojo daquilo que eu fazia, é porque você se converteu. Como que eu podia fazer isso? Então aí demonstra a verdadeira conversão, o arrependimento. Mas se tem um pedacinho de saudade ali, aí não existiu conversão verdadeira. Né? Amém? Ficou entendido isso, irmãos? Então, olha só, Jesus disse ali, acautelai-vos por vós mesmos, quer dizer, ele está dizendo, se cuide, porque senão você vai se perder. Se cuide, porque senão o arrebatamento vem e você fica. Se cuide, para você não morrer. E estou falando dessa morte no sentido espiritual. Se perder eternamente. Então, Jesus disse, acautelai-vos. Não seja como a mulher de Ló. Ainda no versículo 17, depois no capítulo 17 de Lucas, versículo 33, Jesus disse assim, ó, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. O que significa isso? Aquelas pessoas que dizem assim, não, eu quero viver a vida, eu vou aproveitar. Eu sou novo, eu tenho que aproveitar, viver a vida, tudo que o mundo me oferece. Esse que diz que quer viver, preservar a vida, vai perdê-la, porque quando morrer vai para o inferno. E aquele que perder, de fato, a salvará, Jesus disse. Por quê? Aquele que se converte verdadeiramente, deixa de todas essas coisas do mundo. Então, no sentido de perder, estou perdendo tudo isso aí, mas eu quero é Jesus. Jesus é mais importante para mim do que tudo isso que o mundo me oferece. Então, perde a vida, no sentido de, não quero mais isso. Se for preciso, eu morro por Jesus, mas de Jesus eu não largo mais. Então, esse vai realmente ganhar a vida, porque vai ganhar a vida eterna. Amém? E hoje em dia, as pessoas não querem perder nada, irmãos. Ninguém quer perder nada. É muito agarrado, segurado nas coisas do mundo. Ninguém quer perder R$1 num negócio. Ninguém quer perder... Resumindo, nada. Não se fala mais a palavra perder. Mas sempre a pessoa quer ganhar, 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 ganhar. É a sanguessuga lá de Provérbios. A Dadá. Então a pessoa só quer ganhar. E quem perder, vou ler de novo. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Então lembre-se da mulher de Ló. Não olhe para trás. E tem mais um versículo só que eu quero ler com vocês. Que está no mesmo Lucas, agora volte para trás um pouquinho, capítulo 9. Versículo 62.
Jesus disse assim, ó, Lucas 9:62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olha só, nos tempos bíblicos, o arado não é como a gente conhece hoje, né? Com máquinas especializadas, que tudo é mais fácil. A terra lá em Israel, ela é dura. Então precisava, e como eles não tinham máquinas, né, como a gente tem hoje, eles aravam a terra para fazer o sulco na terra, né, quer dizer, aquela cova para poder pôr a semente. Era difícil de cavar porque a terra era dura. Então era puxada por um boi e atrás o homem ia com um arado. Só que não é que nem o arado que a gente vê hoje. Era tipo uma faquinha torta assim, ó, segurada por uma madeira. Uma faquinha torta assim, afiada, que ia furando a terra e conforme o boi ia puxando, ia furando aquela terra. Só que aquele arado era tão leve que se a pessoa, o homem que estivesse ali, segurando o arado, olhasse para trás, o arado se mexia e não fazia aquela cova retinha para a plantação ser feita. Então, por isso que Jesus disse isso. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Por quê? Porque vai entortar a vida, podemos dizer assim. Vai sair da linha. Ficou entendido? Vai sair da linha, vai sair da direção. Então Jesus disse, não olhe para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. E aqui ele disse, quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quer dizer, não vai ser salvo. Então, quando Jesus dá essas duas palavras aqui, lembrai-vos da mulher de Ló, ele está dizendo, não desobedeça, não olhe para trás, continue em frente, me siga, ele falando, né? Me siga, Jesus falando. Não desanime, não olhe para trás, não volte atrás, porque senão você vai perder a tua vida, no sentido de perder a salvação. E quando ele diz, então, que quem está com a mão no arado, quer dizer, quem aceitou Jesus, está na presença de Deus, botou a mão no arado. Está na presença do Senhor, está na igreja, podemos usar essa frase, botou a mão no arado, não é mais como era antes, é uma outra pessoa. Se essa pessoa que botou a mão no arado, quer dizer, aceitou Jesus, olhar para trás, vai desviar. Então, por isso que nós temos tantas pessoas hoje desviadas da presença de Deus. Porque olharam para trás. Então, são símbolos da mulher de Ló e da pessoa que, com a mão no arado, olha para trás. Ficou entendido, irmãos? Amém? Então, lembrai-vos da mulher de Ló. Mais uma vez vou falar. Todos nós temos que lembrar dela. Para que a gente não faça igual. Ela olhou para trás porque amava o mundo. E hoje, então, irmãos, as pessoas têm, né, como eu já falei, andado como se Deus não existisse. E andam muito distraídas com a ilusão de riquezas, com pecados de glutonaria, de bebedice, preocupações da vida, prazeres. O que importa é o prazer do corpo, para muitos. Mas não é isso que importa para um cristão, para um salvo. O que importa é agradar a Deus. Amém? É estar preparado para o arrebatamento. É estar preparado sabendo que Jesus está voltando. Então prepare-se com arrependimento sincero, verdadeiro. Assim como a fé sem obras é morta, o arrependimento sem fruto também é morto. O que quer dizer isso? A pessoa se arrependeu, produza frutos de arrependimento. Demonstre que você agora é diferente. Mude teu modo de pensar, mude teu modo de agir. Viva para Jesus. Tem pessoas assim tão... como é que eu vou dizer? Me faltou a palavra agora. Posso usar a palavra teimosa, mas seria uma outra. Mas que são assim tão teimosas no sentido de não mudo minha opinião.
Nasci assim, vou morrer assim. Isso não é se arrepender. Então mude a tua opinião naquilo que você está errado. Aprenda a ouvir e a mudar. Porque só um arrependimento sincero é que vai te levar diante de Deus. Não confie em você mesmo, irmão. Nunca confie em você mesmo. Hoje o mundo ensina, acredite em você, confie em você, você é capaz, você tem condições. Nós não temos. Quem nos dá condições é Deus. Então não confie em você, meu irmão. Eu não estou dizendo para você se menosprezar, se sentir inferior, nada disso. Mas eu estou dizendo que a tua confiança não pode estar na tua força. A tua confiança não pode estar no teu conhecimento. A tua confiança não pode estar nos teus bens. A tua confiança não pode estar em nada que seja você, o eu. A tua confiança tem que estar em Jesus. Amém? É em Jesus que nós temos que confiar. A mulher de Ló confiava que por ser família de Abraão estava salva, e não foi. E a ira de Deus está chegando, meus amados, sobre esse mundo. Nós podemos observar isso quando a gente recebe notícias, né, de coisas absurdas que estão acontecendo. Então a ira de Deus está chegando, Jesus está voltando. Não viva de qualquer jeito. Se entregue de corpo, alma e espírito para Jesus. Para você ser salvo. Amém? Busque o Espírito Santo, ore, leia a Bíblia, se santifique. Um dia que a gente deixa de orar, irmãos, ou um dia que você deixa de ler a palavra de Deus, você está perdendo muita coisa. Não deixe de orar nenhum dia sequer da tua vida. Busque o Espírito Santo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás e desobedeceu. Você tem desobedecido ou obedecido ao Senhor? Eu tenho obedecido ou desobedecido ao Senhor? Porque quando eu prego para você, eu estou pregando para mim também. Vamos viver com seriedade diante de Deus, buscando o Espírito Santo, nos enchendo da sua presença, da sua graça. Porque só Ele pode nos sustentar e nos preparar para esse momento maravilhoso que vai ser o arrebatamento da igreja. Amém?